Segunda-feira é dia de fatos da semana, pode rodar. A Polícia Civil e o Ministério Público Estadual de São Paulo apuram um esquema de fraude na compra de alimentos para a merenda de prefeituras e do governo do estado. As suspeitas recaem sobre contratos feitos com creches e escolas públicas de mais de 20 cidades nos últimos 2 anos. Desde o início do ano, a Polícia Civil e o Ministério Público Estadual de São Paulo investigam um esquema de fraude na compra de alimentos para a merenda escolar. A Operação Alba Branca apura a suspeita de pagamento de propina a deputados e agentes públicos em contratos de fornecimento de suco de laranja. A COAF, a Cooperativa Orgânica Agrícola Familiar, estaria no centro do esquema que contava com a ação de um lobista, que fazia contatos com políticos e órgãos públicos para que a cooperativa fosse escolhida nos processos de licitação. Desde então, o governo do estado tem enfrentado dificuldades com relação à merenda nas escolas, o que fez com que os estudantes voltassem a protestar e realizassem novas invasões. E é sobre esse assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Doutor Eduardo está com a gente, como sempre, às terças-feiras. Tudo bom, doutor? Como é que você está? Bom dia. Bom dia. Sempre bem, né? É, sempre, Que né? bom. Alguém tem que estar bem aqui nessa terra, né? Sejamos nós, né? Lógico, é óbvio. Não abrimos mão disso. Com certeza. Mas, claro, sempre de olho vivo, de olho aberto nas coisas que estão acontecendo nesse país, porque a gente não pode perder a capacidade de se indignar nunca, jamais. E também, pensando aí, a gente estava falando nas últimas semanas das questões federais, mas tem também aqui no nosso quintal, um pouco mais perto, muita sujeira para ser limpa também. Como a história aí da Operação Alba Branca. Eu queria, antes de mais nada, que você explicasse de que se trata essa operação, né? Vamos sair um pouquinho de Lava Jato, essa é uma outra operação. E como que ela chegou até a máfia das merendas? Eugênia, primeiro eu acho que nada mais cruel, repugnante e vil, né, ter essa revelação de desvio Tirar a comida de criança. de recursos de verbas de merenda escolar. Nada mais repugnante do que isso. Né? E sobretudo creche, ou seja, é aqueles primeiros anos que a criança necessita dessa alimentação complementar, porque é uma alimentação complementar. E para muitas famílias é a principal, viu, doutor Eduardo? Isso é que é o mais triste. É a principal alimento do dia da criança, muitas vezes é o que ela come na creche. Se não come na escola, não come em casa. Então é isso que, na verdade, nos deixa bastante... eu acho que é algo realmente nojento, né? E saber que tem políticos envolvidos nessa falcatrua, né, nesse desvio de verba. Mas a operação ela começou com o Ministério Público, a ação da Polícia Civil e o Ministério Público, investigando cooperativa que distribui, sobretudo, a questão de suco integral, suco de laranja integral. E obviamente, teve interceptação de ligações telefônicas, até que chegaram ao ex-presidente da cooperativa, aonde teve a sua prisão decretada. E nessa prisão decretada, ele fez uma delação premiada com o Ministério Público e revelou, né? E essas delações, elas sempre têm revelações bombásticas, né? E esse ex-presidente revelou que tem políticos envolvidos nesse desvio da merenda. As investigações prosseguem. Há um pedido de instalação de CPI na Assembleia Legislativa de São Paulo, porque nós sabemos, inclusive se foi propagado, que o próprio presidente da Assembleia, o deputado Fernando Capês, teria sido foi apontado juntamente com 2 outros deputados, né? A comissão a comissão de educação, que é responsável para poder levantar essa questão, para investigar essa questão, vem fazendo obstrução, o que isso é lamentável, porque não se consegue instalar, uma hora não tem quórum, outra hora tem o encaminhamento de questionamentos e que esses questionamentos, esses pedidos, eles são, na verdade, barrados pelos partidos
que obviamente dá sustentação, que dá sustentação. Ou seja, não é diferente do que está acontecendo na esfera federal, né? Então eu acho que o governador Alckmin tem que realmente tomar uma posição drástica, firme, sobretudo, né? E o Ministério Público apurar isso até as últimas consequências, porque é inadmissível, né, esse desvio de merenda escolar, né, desvio de verba. E nós estamos falando de comissões que variam de 5% até 25%. Então, e os valores superfaturados, que era para ser 1 e alguma coisa, foi para quanto? Exatamente, ou seja, o suco, né, o litro do suco integral, que poderia ser vendido a R$ 1,80, que era o limite, chega a ser vendido a R$ 6,00 e pouco, R$ 6,80 o litro. Né? Então, que isso realmente é lamentável que aconteça no nosso país, né, onde um país é um país farto de alimentos, né, nós não temos esse tipo de problema, mas em compensação nós temos a questão da corrupção, que essa sim corrói, né? Eu acho que as entranhas, é um câncer, né, gente? As entranhas, a consciência da sociedade, isso nos revolta, né? Todo tipo de fraude é realmente repugnante, e essa é uma, para mim... das mais vis, né? Essa não tem coisa que... olha, são duas coisas, são dois tipos de denúncias que me revoltam muito. É contra a criança e contra pessoas de terceira idade. São duas coisas, porque nós ainda temos a possibilidade de nos se manifestar, se defender, mas às vezes você pega as pontas que não tem possibilidade de defesa, né? Eu vejo às vezes aposentado que está lá, depende daquilo e não recebe, aí você vê criança que na verdade está na primeira fase da vida, né, e que na verdade se depara com esse tipo de coisa. Então são coisas, aí os adolescentes também se revoltam e começam a invadir. Eu ia te perguntar exatamente isso, como é que isso chegou nas ETECs? Como é que isso respinga no Centro Paula Souza, por exemplo, que está invadido pelos estudantes? Tem duas frentes aí. Primeiro, ainda continua aquela questão que foi levantada ano passado, que nós tivemos... Da reorganização escolar, que o próprio governador recuou, né? Apesar, nós tivemos inclusive um secretário de Educação que acabou caindo por conta disso, né? Porque insistia na reorganização escolar e a retomada, né, dessa manifestação e da ocupação desses colégios foi em apoio a essa questão do desvio de dinheiro da merenda escolar. E eles também não recebem a merenda, consequentemente. Eles recebem uma merendinha seca lá, né? E o engraçado... uma barrinha de cereal, uma bolachinha, um negocinho E o engraçado, eu não sei se você reparou, mas tem uma manifestação da Secretaria de Educação que é alguma coisa realmente, algo repugnante, quando a Secretaria diz que não está faltando merenda escolar. Tá bom, não está faltando merenda escolar. A que custo? A que preço? Né? Ou seja, essa bandalheira. Então esse é o problema. E o que é pior, o secretário vem a público e diz assim, nós não estamos sabendo de nada. Espera um pouquinho só, como não está sabendo? O secretário sentado que tem obrigação de zelar, né, de cuidar do dinheiro destinado à educação, vem a público dizer que a secretaria não pactua com esse tipo de coisa. Não, pactua sim, a partir do momento que permite, né? Obviamente, você pode refutar, você pode apurar, você pode pedir a punição, agora você tem que esperar a polícia civil investigar, você precisa esperar o Ministério Público fazer interceptação de linhas telefônicas para poder chegar a uma denúncia dessa, coisa que é atribuição da própria secretaria, claro, da corregedoria, da administração pública, né? O governo do estado tem uma corregedoria para apurar. E o que eu acho mais grave ainda, mais grave, a semana passada, que foi sexta-feira, foi publicado no Diário Oficial a recondução de alguém que foi apontado no esquema pelo atual governador, Geraldo Alckmin.
né? Ou seja, a pessoa foi nomeada novamente para uma função pública, sendo investigada numa questão como essa de desvio de verba. Então, desvio de verba... Você coloca a raposa para cuidar das uvas, exatamente. Né? Então, o que acontece? Esse é o panorama que nós vivemos. E o que diz o governador, para encerrar, sobre a máfia das merendas? Ele usa o discurso do presidente, daquela galera que não viu nada, que não sabe de nada? Não, foi instaurado um procedimento na Corregedoria da Administração Pública e diz que não existe indícios contra essa pessoa que foi nomeada. Mas ele é investigado, ele foi apontado, né, por um delator. O mínimo de suspeita não é para a pessoa. Tem que imediatamente, a pessoa ela tem que ter a dignidade de falar, pera um pouquinho só, eu não quero ser nomeado. Primeiro eu quero provar minha inocência, depois eu vou trabalhar. É óbvio, qualquer um quer, na verdade, provar a sua inocência antes mesmo, porque é uma exposição desnecessária, tanto do governador, né? Que eu acho que até o tempo dele já foi, né, já deu o que tinha para dar também como governador do Estado. 20 anos aqui no muito Estado de São Paulo, né, gente? Muito tempo. Ou seja, passa a não cuidar mais das coisas, né? Passa a não mais se importar com as coisas, né? O foco é outro agora e todo mundo sabe que o foco do Geraldo Alckmin é a presidência da República, né? Então, e acaba deixando a coisa da forma em que está. Ou seja, então é realmente um país numa bandalheira danada. Hoje nós estamos vendo, são prefeituras, são governos de estado. Você vê Minas Gerais, você vê estado de São Paulo, você vê alguns estados do norte e do nordeste do país, né? Ou seja, abandonado. Rio de Janeiro, né? Também um caos da saúde terrível. Saúde, segurança. Tudo, né? E aí ainda por cima estão comemorando a chegada do fogo olímpico. Eu acho que na verdade o país está pegando fogo e aí estão preocupados com a Olimpíada. É isso que, na verdade, realmente nos revolta. É o desvio de foco que eles gostam, né? Esse que é o problema. Na verdade, o foco hoje, principal, é acabar e debelar a corrupção no país. Esse é o primeiro foco. É tudo que todo isso é que nós precisamos comemorar. Quando isso acontecer, aí sim nós podemos começar a comemorar alguma coisa. Por enquanto não temos nada a comemorar, não. É verdade. A não ser quando as prisões saem, né, as pessoas são presas, aí sim a sociedade toda vem e aplaude a atuação. Precisa comemorar mesmo. É isso. Vamos continuar fazendo contato com o Dr. Eduardo Leite lá no Facebook, facebook.com/Eduardo César Leite. Já lembrando você que na terça-feira que vem ele estará de volta aqui falando sempre sobre um assunto de extrema importância que a gente deve ficar atento, acompanhando e cobrando as autoridades por uma solução. Não é isso? Exatamente. Obrigada, querido. Ótima semana para você também, todos. viu? Um beijo. Obrigado, tchau. doutor. Até. Obrigado.